Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Você trouxe a palavra de Deus? Pega para mim, por favor. Abra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24. Acharam? Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Vou repetir. Então disse Jesus aos seus discípulos, está falando com seguidores, com alunos, com aprendizes: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Agora eu vou ler mais uma vez, e cada pessoa que está comigo na sede da Paz e Vida do Rio de Janeiro repete em seguida. Vamos lá. Então, bem alto, então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Amém? Quantos creem que Jesus fez essa declaração? Levantem as mãos. Nós vamos meditar nisso. Nós vamos examinar isso que ele disse. Mas se você crê que foi Jesus que fez essa declaração, desocupe as tuas mãos e dê a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Glorifica outra vez. Levante os olhos aos céus e dê glória, glória e glorifica mesmo. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está nos ouvindo pela rádio, em qualquer lugar do Brasil, você que está nos acompanhando pela internet, em qualquer lugar do mundo, junte-se a nós aqui na Vila da Penha, Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Isso, diga glória, 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 glória. Vai aplaudindo e dando glória. Isso, continua. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito e Deus amado, abre o céu para receber este louvor. E sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, nós queremos ouvir a tua palavra, nós queremos ouvir o Senhor falar. Vem com teu Espírito Santo, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem tiver lugar pode sentar. É uma condição para seguir Jesus. Jesus usou a figura da cruz, porque realmente aquele era o símbolo de vergonha, humilhação, sofrimento e maldição. E Jesus Cristo disse que nós temos que suportar essas afrontas, esses sofrimentos, essas humilhações com dignidade, carregando a cruz. Mesmo que esta cruz pareça tão pesada, ele disse: se alguém realmente quiser me seguir, tem que ser nessas condições. Sem orgulho, sem soberba, sem aparência,
padecendo, sofrendo, se humilhando, suportando as afrontas, carregando a cruz e seguindo Jesus, o primeiro a carregar a cruz. E ao estar disposto a carregar a cruz e ir após Jesus, tem que haver na pessoa um sentimento de renúncia pessoal, de renúncia própria. Porque a gente tem que renunciar a nós mesmos. Como que alguém pode renunciar a si mesmo? Nós podemos renunciar muitas coisas, mas renunciar a si mesmo significa, sabe aquilo que você tinha vontade de fazer? Sabe aquilo que para você era fundamental? Sabe aquilo que você jamais estaria disposto a abrir mão? Se você quiser vir após mim, tem que ser nessa condição, renunciando à sua própria vontade, renunciando tudo aquilo que você gostaria de fazer, que te traria muito prazer ou satisfação, renunciar a si mesmo, renunciar à própria vida, renunciar aos próprios desejos e seguir Jesus. Seguir Jesus com esse espírito de renúncia. Uma coisa que me ocorreu, amados, que Jesus Cristo iniciou o seu ministério fazendo um jejum, vocês sabem disso. Logo após o seu batismo nas águas do Rio Jordão, Jesus Cristo é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e ele começa naquele lugar onde não há esperança, onde não há perspectiva alguma, um lugar deserto, sem habitação, sem água, sem comida. Ele começa aquele jejum sobrenatural de 40 dias. 40 dias e 40 noites. Sempre me intrigou por que Jesus Cristo fez o jejum. Porque eu e você, quando nós jejuamos, o que nós queremos? Nós queremos mais poder, não é? Queremos derrotar os espíritos malignos. Queremos ter autoridade espiritual através do jejum para repreender aquela casta de demônios que não sai com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Mas sendo Jesus quem ele é, por que ele teria começado aquele jejum? Certamente não era para ter mais poder, porque como Deus, ele já tem todo o poder. Ele não precisaria jejuar para ser mais poderoso. Ele não precisaria jejuar para enfrentar Satanás. Sempre me intrigou isso. Por que um jejum tão forte, tão sacrificado? Por que um jejum tão prolongado? Aí eu fui meditar nessa palavra que está lá em Mateus capítulo 4. E eu gostaria que você me acompanhasse, por favor. Olha o que está escrito. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. É evidente, seria tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Teve fome. Está em estado de necessidade. É nesse momento que chega o tentador para ele. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E repare uma coisa, aqui você encontra
o verdadeiro objetivo daquele jejum. Jesus, ele está jejuando para renunciar a si mesmo. E de imediato ele renuncia ao status de filho de Deus para se posicionar como um simples homem que se alimenta da palavra de Deus. O diabo provoca: se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. E Jesus se posiciona não como filho de Deus, ele se posiciona como homem, como simples homem. Nem só de pão viverá o homem, um simples homem. E ao fazer esta renúncia, ele se coloca como simples ser humano. Mas como ser humano, ele está com fome. Jesus poderia jejuar 400 anos. Jesus poderia jejuar 4.000 anos. 4 milhões de anos. Sobrenaturalmente falando, como filho de Deus, ele poderia passar a eternidade em jejum. Mas como homem ele precisa comer. E como homem ele tem necessidade. E ao recusar a opção de transformar pedras em pães, Jesus faz mais uma renúncia, a renúncia do próprio corpo. Porque o seu corpo, a sua carne, ele, enquanto ser humano, ele tem fome. O seu corpo sentiria um alívio muito grande em se alimentar. O seu corpo sentiria uma satisfação muito grande em comer algo, porque estava precisando. Mas aí, ao recusar transformar pedras em pães, ele está renunciando a si mesmo. Gostaria muito de comer. Gostaria muito de transformar essas pedras em pães. Como eu gostaria. Aliás, eu estou com muita vontade de fazer isso. Mas ele renuncia a si mesmo. Ele está como homem, presta atenção. Como Deus, eu já disse, poderia ficar em jejum por toda a eternidade. E ele não morreria, porque Deus não morre. Ele é eterno. Ele se posicionou como homem. Agora o homem não é eterno. O homem tem um corpo finito. Jesus Cristo não era um super-homem, não era o homem de aço. Jesus Cristo não era invulnerável, tanto é que no final ele vai ser assassinado. O seu corpo pode ser morto. O seu corpo precisa se alimentar. Há um grande desejo no seu corpo de se alimentar. Ele olha para aquelas pedras e Satanás foi tão estúpido que ele pegou pedras que já tinham até o formato de pão para aumentar a tentação. Na febre, no delírio, na necessidade, na fome, na miséria, ele olha aquela pedra e realmente parece um pão, basta apenas ele querer e a pedra vira pão. Mas ele renuncia a si mesmo, tem lucidez para renunciar a si mesmo, renunciar ao próprio corpo. Ele está fazendo esse jejum por renúncia. Ele está renunciando a si mesmo. O objetivo do jejum, naquele caso, é renunciar a si mesmo e caminhar até a cruz. Pegar a cruz que não lhe pertence e ir com ela até o Gólgota. Então ele renuncia ao próprio corpo agora. Ele prefere se alimentar da palavra de Deus. Satanás então, ouvindo a resposta de Jesus em cima da palavra de Deus, vai utilizar a própria palavra para tentá-lo, levá-lo ao erro. E Satanás diz, levando Jesus até a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Jesus, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
Porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. O que Satanás está oferecendo para Jesus? Saia desse mundo. Para que você vai ficar neste mundo? Olha só, num deserto desse, com esse sol, passando necessidade, passando fome, sede. Você já sabe o que vai acontecer. Pule daqui. O pináculo do templo era uma esquina que tinha 50 metros de altura. Um precipício. Se você pular daqui, se você pular, você vai para a glória. Você vai deixar esse deserto de sofrimento e vai voltar para o teu lugar, imediatamente. Afinal, você vai ser morto mesmo. Para que passar por isso? Abrevia. Volta para a glória. Pule daqui. Pule, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece o teu pé em alguma pedra. Pule, retorne, volte. Volte à glória. Através da morte. Volte à glória. Através da morte. Renuncie a esta vida então. Vai para o teu lugar, que é muito melhor. Mas Jesus Cristo, Ele afirma que está renunciando o status de Filho de Deus. Continua como simples ser humano, como um fiel obediente a Deus, que tem temor da palavra. Ele responde: também está escrito, Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus Cristo faz a renúncia de abreviar o tempo e voltar para a glória. Não, eu renunciei à glória, continuo renunciando. Lá eu sei que eu sou servido, sou adorado, sou amado, mas eu já renunciei e continuo renunciando. Eu renuncio a fazer a minha vontade ou a vontade de qualquer pessoa. Não irei. Diz aqui o versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás agora conclui, já que ele não quer voltar à glória, então oferecerei a ele a glória deste mundo. Vou mostrar num relance de tempo tudo que eu posso dar a ele neste mundo. Tudo. Toda a riqueza, toda a glória, todos os reinos da terra. Eu posso dar tudo isso a ele. Satanás diz: tudo isto te darei, se prostrado me adorares, a glória do mundo, a riqueza do mundo, o poder do mundo. E Jesus Cristo agora, ele que já havia renunciado a ser filho de Deus, posicionando-se como simples homem. Ele que renunciou ao próprio corpo, ele que renunciou à possibilidade de voltar à glória imediatamente, ele agora renuncia ao mundo. Jesus está jejuando para renunciar a si mesmo. Porque qual é o homem que não quer ser bem-sucedido neste mundo? Qual é o ser humano que não quer ser vitorioso neste mundo? Que não quer ter riquezas, poder, glória, fama? Qual é a pessoa que não quer isso? Jesus está sendo tentado naquilo que o diabo sabe que o homem mais gosta: status, poder, dinheiro, fama, riqueza. Já que ele está como homem, então eu te ofereço tudo que está no mundo. Aceita. Você quer, eu te dou. Você só precisa fazer uma coisa como homem. Como homem, apenas uma coisa. Ajoelha.
ajoelhe, me adore. E tudo isso será seu. Jesus Cristo, Ele renuncia ao mundo agora. Ele renuncia à glória do mundo. Ele renuncia o poder no mundo. Ele renuncia os reinos do mundo. Ele renuncia a tudo. Mais uma vez, Ele renuncia a si mesmo. E Ele dá a resposta para Satanás, a resposta que devia ser a nossa confissão de fé. A confissão de fé de cada morador que está nesse planeta. Jesus Cristo olha para Satanás e diz: sem chance, demônio. Vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Ele diz: eu vou ser servo. Eu renunciei tudo, eu quero ser servo. Veja, só vou servir a Deus. Então Jesus Cristo renunciou ser adorado para ser adorador. Ele renunciou qualquer status para ser servo. É por isso que o apóstolo Paulo, quando tomou conhecimento profundo da vida de Jesus, poder extraordinário, milagres, sinais, maravilhas, quando Paulo tomou conhecimento desta vida tão singular, Paulo escreveu uma das mais inspiradas e apaixonantes declarações que você encontra lá na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. É uma declaração maravilhosa. Eu gravei essa declaração no meu coração. Eu gosto de me lembrar disso o tempo todo. Quero que você grave isso no seu coração. Lá está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, isto é, renunciou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o Pai o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão em cima nos céus e na terra e até debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A renúncia de Jesus a si mesmo vai progredir de uma tal maneira que 3 anos e meio depois dessa bárbara tentação, desse ataque fulminante de Satanás, 3 anos e meio depois, faltando uma semana para ele morrer, Jesus Cristo caminha para o auge da renúncia. Ele tem escolhas, ele tem opções. Como homem, ele pode escolher. Nós somos dotados de livre arbítrio. Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus, apesar de ter o poder de sujeitar todas as coisas, concede ao ser humano a prerrogativa de fazer suas próprias escolhas. E Deus respeita as escolhas que o ser humano faz. Jesus Cristo está na última semana de vida. E ele diz aos discípulos, 3 anos e meio depois, acompanhem comigo, estou em Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 21. Está escrito: desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes,
e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus Cristo não está apenas fazendo renúncias pessoais, sentimentais, profissionais. Agora ele vai renunciar à própria vida. Vai renunciar tudo. Já renunciou ser dono de carpintaria? Já renunciou ser rei de Israel? Já renunciou ser um político, um líder revolucionário? Já renunciou tudo, renunciou família? Renunciou casamento? Renunciou ter filhos carnais? Renunciou a tudo? E agora ele decide que vai se humilhar a si mesmo, mais ainda os anciãos vão fazê-lo padecer. Os 70 membros do Sinédrio de Jerusalém, a mais alta cúpula religiosa da nação, a mais alta instância jurídica do país, Jesus Cristo sabe que eles irão fazê-lo padecer muito, muito. Ele disse isso, padecer muito, não é pouco não, padecer muito na mão dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto. Mas ele diz, e ressuscitar no terceiro dia. Ele está disposto a renunciar tudo para voltar à vida. Abre mão de tudo para voltar à vida. Para possuir definitivamente tudo aquilo que ele está abrindo mão. Então ele faz essa declaração. Foi nessa hora que Satanás utiliza a boca de São Pedro para dizer, não vai te acontecer nada disso. Não faça isso. Não fica pensando nisso, não. Jesus olha para Pedro e com o dom de discernir os espíritos, ele vê através da carne de Pedro. Ele vê a mesma figura hedionda que estava no deserto 3 anos e meio atrás. Ele vê através da carne de Pedro o mesmo tentador, o mesmo sorriso diabólico, o mesmo enganador de sempre, passando-se agora por amigo e usando a boca de um dos melhores amigos para convencê-lo do contrário. Jesus dá mais uma resposta para Satanás. Para trás de mim, Satanás. Arreda-te. Para trás de mim. Sai daqui. Olha o que ele diz. Versículo 23. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O que Jesus está respondendo aqui, amados? É o inverso de tudo que ele falou para Satanás lá no deserto. Lá no deserto, 3 anos e meio antes, Jesus se posicionou o tempo todo como homem. Mas agora ele não se posiciona como homem. Ele diz, olhando para o maligno, você só entende as coisas dos homens, mas você não está falando com homem algum. Você não compreende as coisas que são de Deus. Agora ele é Deus para salvar, é Deus para libertar, é Deus para transformar, é Deus para colocar o diabo debaixo dos seus pés, e da maneira mais incrível que o diabo podia imaginar, ele vai vencer a morte e o inferno, caminhando até a cruz, vai derrotar Satanás. Ali com a cruz, Jesus vai matar a morte. Ele mata a morte com a sua própria morte. O diabo não pode compreender isso. Só Deus. Agora ele é Deus. Entendeu a mudança? Entendeu a revelação? Satanás, você não compreende as coisas de Deus, só as que são dos homens.
E o diabo não vai compreender mesmo. Porque se o diabo compreendesse, e como todo pecador é confuso, o diabo sendo o maior pecador, ele não consegue discernir as palavras de Jesus. Ele não consegue compreender a profundidade do que Jesus vai fazer. Não compreende. Porque se o diabo compreendesse qual era a finalidade da sua morte, Satanás seria a primeira pessoa a trabalhar sem poupar esforços para preservar Jesus. O diabo, se entendesse as coisas de Deus, seria o que mais trabalharia para Jesus não ser morto. O diabo não compreende as coisas de Deus. E às vezes a gente está neste mundo e não consegue compreender as coisas de Deus. Mas Deus está falando com você e te revelando essa palavra. Deus hoje está dizendo uma coisa, ainda está cifrada para o diabo. Está cifrada. O diabo não consegue entender. E para grande parte da população da terra, continua sendo uma mensagem cifrada. Mas isso é coisa de Deus. A morte de Jesus na cruz vai trazer salvação e vida eterna. Quem pode compreender isso, e quem conseguir compreender isso, na mesma hora recebe o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Daí ele ter dito aos seus seguidores: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Quer seguir Jesus? Tem que, primeiro, negar a si mesmo. Porque seria muito melhor se você continuasse com a sua vida no mundo. Lá estão as tuas ambições, teus projetos, teus planos, tuas perspectivas, tua família, teu trabalho, teu negócio, teus estudos. Seria até interessante que você continuasse com a mesma vida que você está, fazendo tudo o que você vem fazendo. Mas quer seguir Jesus? Jesus faz essa declaração: se alguém quiser me seguir, tem que renunciar a si mesmo. Talvez você não queira sequer mudar de pensamento, mas a pessoa que quer seguir Jesus, ela renuncia o próprio pensamento, renuncia a própria vontade, renuncia a tradição religiosa e tradição familiar, renuncia amigos, renuncia o mundo, renuncia os prazeres do mundo, renuncia a própria vontade e os prazeres da carne, vai renunciando. Renuncie-se a si mesmo. Ou seja, tudo que você tiver vontade de fazer para a sua satisfação pessoal, você vai ter que abrir mão. Essa pregação de Jesus é muito forte, porque o Evangelho está sendo mascarado, deturpado, e não se fala mais da cruz. Do jeito que Jesus nos apresenta a cruz, é difícil você ouvir uma mensagem que reproduz as palavras de Jesus. É difícil, porque essa é uma mensagem altamente impopular. Renúncia. Eu era jovem, eu estava uma vez numa reunião onde apareceu o ex-presidente Jânio Quadros. E ele se gabava de ter renunciado à presidência da República, e ele fez a seguinte declaração: eu renunciei à presidência da República num país onde quem tem um emprego de gari não é capaz de renunciar ao emprego nem de faxineiro. A renúncia envolve isso. Capacidade de largar as coisas. Deixar as coisas. Citei o ex-presidente Jânio, já falecido, apenas como exemplo de alguém que fez uma renúncia
Mas que glória que a renúncia de Jânio trouxe para ele? Apenas uma glória histórica. Privilégio de ser lembrado como um presidente que renunciou, não é? Mas aqui no caso de Jesus Cristo, a glória da renúncia é a mesma glória que Ele te oferece. Escute isso. Você renuncia ao mundo. Você renuncia aos maus hábitos. Você renuncia aos vícios. Você renuncia àquilo que não presta. Você renuncia a tudo por causa de Jesus Cristo. Você renuncia a tudo, pega a sua cruz e mesmo com humilhação, você vai seguir Jesus. Continue seguindo. Vai após as pegadas de Jesus Cristo. Vai levando, vai carregando a sua cruz, com vergonha, com humilhação, com ofensas, com ultrajes. Mas continua. Vai fazendo isso por amor a Jesus Cristo. Vai renunciando, renunciando, renunciando. E acompanhe Jesus até o Gólgota. Vá com a tua cruz até o Calvário. Mas quando você chegar lá no Calvário, cansado, sofrido, sofrida, Jesus Cristo olha para você e diz: me dá sua cruz agora. Porque você não vai morrer crucificado nela. Eu só pedi para você carregar. Quem morre na sua cruz sou eu. Eu morro no seu lugar. E eu ressuscito para te dar vida e vida de verdade. E Jesus Cristo ainda faz outra declaração. Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, porque foi assim que eu venci e me assentei no meu trono com meu Pai. Jesus Cristo se humilhou a si mesmo? Não, filho de Deus não, apenas homem. Homem, não, servo. Servo, quero fazer a vontade do Pai. E foi se humilhando e caminhou para Jerusalém, para ser mais humilhado ainda, para ser mais rebaixado ainda, para chegar ao ponto mais baixo que um ser humano pode ser reduzido. Veja, ele vai se aniquilar a si mesmo. Ele vai se reduzir. Ele que estava no lugar mais elevado de todo o universo, ele agora se rebaixa ao ponto mais extremo a que um ser humano pode ser levado. Mas ele vai de ponta a ponta. Ele vai de extremo a extremo, para garantir à humanidade que não haverá pessoa na face da terra, não haverá ser humano neste mundo, desde aquele que está no posto mais elevado, até a pessoa que está mais abatida no fundo do poço, seja no alto, ou seja nas profundezas, ali está o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o teu Senhor, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu consigo abraçar toda a humanidade, desde o mais elevado até o mais rebaixado. Eu estou com todos, desde o menor até o maior, o Salvador de todos. E quando você está lá no Calvário com Jesus, ele diz: me passa a tua cruz. Eu não pedi para você morrer nela. Você acha que eu ia querer que você morresse? Só mandei você me seguir, carregar a sua cruz. Agora me dá a sua cruz aqui. A sua cruz me pertence. Eu morro no teu lugar. Eu morro por você. Aí você vê que ele poupa a tua vida. E do mesmo modo que Jesus Cristo se tornou o nome mais poderoso de todo o universo, reconhecido na terra, todo aquele que renuncia a si mesmo, um dia terá a mesma recompensa do Senhor Jesus. Vai se assentar no trono com Ele. Fique de pé no seu lugar. Está difícil falar em renúncia. É difícil. Porque significa abrir mão de tudo por causa de Jesus. Mas Jesus Cristo começa o seu ministério renunciando a tudo. Não foi suficiente deixar a carpintaria. Não foi suficiente deixar a primogenitura. Não foi suficiente deixar a família.
Agora ele abre mão de ser filho de Deus para ser um simples homem. Ele renuncia a satisfazer os desejos do seu próprio corpo. Renuncia à possibilidade de voltar à glória antes da hora por um outro meio. Renuncia a outro caminho que não seja a cruz. Satanás ofereceu para ele um outro meio de retornar à glória. Antecipar, abreviar sofrimentos. Mas aquele caminho não passava pela cruz. Passava pelo suicídio. E a morte desta maneira não vai trazer vida. Jesus Cristo, ele renuncia a qualquer outro caminho que não seja pela cruz. Vai morrer sim, está consciente disso. Vai morrer, mas vai ser através da cruz. Nem na hora da morte ele vai deixar a cruz. Ele vai ficar com a cruz até o fim. A cruz vai ser abraçada por Jesus. E através da cruz, ele nos deu essa lição. Humilha-te, renuncia, segue-me, venha comigo. Se você quiser estar comigo, se você quer vir após mim, é assim. A pessoa tem que estar disposta a renunciar. Às vezes a pessoa não está nem um pouco interessada em renunciar nada. Não, eu já tenho religião, muito obrigado. Não é capaz de renunciar, não é capaz de renunciar a uma simples religião. E Jesus Cristo não falou de religião. Jesus Cristo está falando de segui-lo. Para segui-lo tem que haver renúncia. Eu vou fazer um convite. Sei que essa mensagem é altamente impopular, mas eu não sou o criador dessa mensagem. Só estou reproduzindo as palavras de Jesus Cristo. Só estou mostrando como ele fez. Qual foi a condição que ele colocou para segui-lo. Não inventei isso. Ele declarou isso. Se alguém quiser vir após mim, tem alguém a fim de vir após mim? Negue-se a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo. Aniquile-se a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz e siga-me. É uma mensagem difícil, mas você tem opções. Você tem a possibilidade de continuar caminhando sem a cruz. Ou você vai abraçar essa possibilidade que Jesus Cristo oferece. A religião vai oferecer para você tudo o que Satanás ofereceu para Jesus. Pão, glória, riqueza. Religião promete tudo isso. E até mesmo nas igrejas cristãs hoje em dia só se oferece isso. É o que mais se oferece. Pão, riqueza e glória. Cruz não toca nesse assunto de cruz. Não toca nesse assunto de renúncia, não. O povo não gosta de ouvir isso. Mas fazer o quê? Vamos arrancar a página da Bíblia? Vamos apagar o que Jesus Cristo inspirou aqui para que os discípulos escrevessem? Está escrito. Tem que ser pela cruz. Tem que ser dessa maneira. Mas em nenhum momento Jesus pede para você morrer na cruz. Isso ele já fez no teu lugar. Ele garante que se você fizer isso, um dia você vai ter um nome que vai estar também no mais alto lugar. Um nome elevado. Um dia o teu nome será exaltado. É isso que ele promete. Nada neste mundo. As ofertas do Senhor Jesus não são para este mundo. São para esta vida. Para esta vida sim. Não para este mundo. E a oferta que ele faz para você nesta vida é uma oferta para a vida eterna. Para possuir aquilo que é definitivo, para possuir aquilo que é eterno. A oferta é irrecusável. Mas só compreende a pessoa que entende as coisas de Deus. Quem entende só as coisas do mundo diz, não, eu já tenho religião, não quero não. Não, estou satisfeito com a minha religião.
Não quero saber de renúncia não. Quem não entende as coisas de Deus vai continuar com as coisas do mundo, com as coisas dos homens. Mas quem entende as coisas de Deus, a pessoa compreende. E a primeira coisa que ela faz é renunciar a si mesma, renunciar à sua própria vida para dar a sua vida a Jesus Cristo. Hoje, amado, olha para mim, hoje. A primeira coisa que você vai renunciar é a sua própria vida agora. Você vai pegar a sua vida, se você quiser, lógico. Não é obrigado não. Mas você, se quiser vir após Jesus, você vai recusar a sua própria vida, a vida que você está levando até hoje. Você vai recusar a vida que você está levando até hoje e você vai entregar a tua vida para Jesus. Olhe para mim, se você fizer isso, você vai caminhar até aqui. Aqui Jesus Cristo, Ele vai fazer com que esta cruz, que até hoje parece tão pesada, ela vai se tornar leve. Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Venha. A cruz de Cristo não é pesada, não. A cruz de Cristo vai ser carregada. Já tem gente chegando. Então aproveita e vem. Vem até aqui. Renuncia a tua vida. Vem entregar tua vida para Jesus aqui. Então venha, vamos aplaudir o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Isso, venha. Olha que coisa linda, vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem. Olha o que Deus está fazendo, está trazendo mais gente. Vamos aplaudir mais. Olha só. Quanta gente disposta a seguir Jesus Cristo, vem. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Vem, amada. Vem, amado. Quero fazer um convite. Quero fazer um convite para você que num determinado momento disse: minha cruz é muito pesada, não aguento mais, e largou a cruz no meio do caminho. Deixou a cruz lá no caminho. Não aguento mais não. E foi para o mundo. Jesus recusou tudo que o diabo ofereceu para ele no mundo. E você foi para o mundo. Foi lá abraçar o diabo. Me diga uma coisa: melhorou tua vida? Pelo contrário, teu sofrimento só aumentou. Teu sofrimento se multiplicou. Você deixou a cruz, saiu do caminho, mas ficou mais sobrecarregada. E o que mais pesa são os teus pecados e a tua consciência. Hoje o Senhor Jesus está falando contigo. A tua cruz está no lugar que você deixou. Quer vir após mim? Volte no caminho. Pegue a cruz e siga-me. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você sabe o que eu estou falando. Jesus está dizendo: a tua cruz está no mesmo lugar. Você precisa dela para chegar na glória. Não há como chegar ali sem a cruz. Vem aqui para frente. Vem para cá. Você precisa da cruz para chegar ali. Isso, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem, filho pródigo, vem, filha pródiga. A tua cruz está no lugar que você deixou. Para você pegá-la, você vai ter que se ajoelhar. Mas você vai ver. No final, você chega à vida eterna. Há pessoas também aqui que o Espírito Santo está me tocando para chamar aqui na frente. Pessoas que têm se queixado do peso da cruz. Isso me lembra muito um moço que ele reclamava tanto da cruz.
E ele achava que a cruz dos outros era mais leve. E todo mundo carregava a sua cruz e ia seguindo Jesus, mas ele achava que a cruz dele era mais pesada do que a dos outros. E no final do dia, cada pessoa chegava no alojamento, colocava a sua cruz num galpão e ia dormir. No dia seguinte, cada um pegava a sua cruz de novo e continuava a caminhada após Jesus. Aí ele resolveu trocar de cruz, aproveitou, levantou de madrugada, foi lá no galpão escuro, apalpou uma cruz ali no escuro e falou: essa é mais leve do que a minha. E ele fez uma gambiarra lá e trocou a cruz. No dia seguinte, todo mundo levantou, foi até o galpão cedinho, cada um pegou a sua cruz e foi seguindo Jesus. E ele foi carregando a dele alegre, dizendo: ó, minha ideia foi boa, essa cruz é bem mais leve. E ele foi carregando aquela cruz, ficou esperando que alguém no meio da multidão dissesse: fraude, fraude! Alguém roubou a minha cruz! Ele estava com medo. Poxa, essa cruz está tão boa, tomara que ninguém reclame. Aí ele viu que ninguém reclamava, ninguém protestava, ninguém disse nada. Ele falou: mas por que será que alguém deveria reclamar que a sua cruz está mais pesada? Eu não estou vendo ninguém reclamar. Aí ele pegou a cruz dele, encostou assim num rochedo, e ele foi olhar e viu uma coisa escrita na cruz, e era o seu próprio nome. Ele pegou a própria cruz no escuro. A tua cruz foi feita na medida para você. Você não vai largar essa cruz de jeito nenhum. Qualquer outra cruz não te servirá. É com essa que você vai ser exaltado, exaltada diante de Jesus. Você que estava pensando até em trocar de cruz, ou largar a cruz, ou reclamava do peso da cruz, vem aqui para frente em nome de Jesus, porque nós vamos orar. Você que andou dizendo: não aguento mais, aguenta sim, vem para cá. Você que andou dizendo: não suporto mais, suporta sim, vem para cá em nome de Jesus. O Espírito de Deus vai te fortalecer nessa caminhada. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Você aguenta, claro que aguenta. Aguenta. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor vai te fortalecer. Glória a Deus. Enquanto mais pessoas estão chegando, quero falar com você que está ouvindo através da rádio. Essa palavra tão impopular. Essa palavra que até parece negativa. Mas Jesus não está te chamando para te sobrecarregar. Ele está te chamando para te aliviar. Porque ele diz: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você que está ouvindo pela rádio ou pela internet, quer entregar a vida para Jesus? Quer seguir Jesus? Tem que ser com a cruz. Tem que ser com a cruz. Outras opções não te levam à glória. Tem que passar pela cruz. Você quer entregar a vida para Jesus? Então se ajoelhe ao lado do teu rádio, ao lado do teu computador. Esteja você em casa, no trabalho, na prisão, no hospital, em qualquer parte, dentro e fora do Brasil. Se ajoelhe agora ao lado do rádio e ao lado do computador. Você que está dirigindo, tem reclamado tanto da vida, o fardo parece tão pesado, faz uma troca. Pega o fardo pesado e entrega para Jesus. E toma agora o fardo de Jesus, porque é leve. Faz essa troca agora. Aliás, é Jesus que faz essa troca. Ele vai tomar agora todo o teu peso. Ele vai te aliviar dos pecados. Ele vai tirar agora todo o sentimento de culpa da tua vida. Você que está dirigindo, quer entregar a vida para Jesus? Não precisa parar o veículo, coloque a mão direita sobre o coração, porque já já nós vamos orar. Estou falando com cada pessoa agora, de perto e de longe.
Jesus Cristo, Ele está na tua frente. Não temas, porque você vai chegar na glória de Deus. Um dia você vai sentir esta exaltação na tua vida. Carregue com dignidade a tua cruz. Nós vamos nos ajoelhar agora. Vamos nos ajoelhar? Vamos nos ajoelhar. Vamos entregar para Jesus o nosso fardo pesado. Tudo aquilo que está nos sobrecarregando, doenças, tormentos, pecados, vamos entregar para Ele. E agora vamos trocar tudo isso pela cruz. E vamos seguir após Jesus. Coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Ore comigo, ore com fé. Meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi esta palavra. Eu compreendo que a vergonha da cruz é a minha glória. E eu vou carregar a vergonha da cruz. Eu não vou negar que o meu Salvador, o meu único Redentor, morreu na cruz para me salvar. Eu não tenho outro caminho a não ser o único caminho que passa pela cruz e que me conduz à vida eterna. Pai bendito, pelo sangue de Jesus, pelo seu sacrifício na cruz, perdoa agora todos os meus pecados. Tira de mim, Senhor, esse fardo pesado de culpas, remorsos, acusações. Retira de mim, Senhor, este fardo que me esmaga. Me alivia agora, como o Senhor prometeu, porque a cruz do Senhor Jesus é a minha glória. Eu quero te seguir bem de perto. Eu quero te acompanhar até o Calvário. Eu quero chegar no alto do monte e contemplar o Senhor Jesus morrendo no meu lugar, na minha cruz, e me garantindo a vida eterna. Pai querido, eu declaro com a minha boca que a partir de hoje, sem murmurar, eu vou seguir todo dia o Senhor Jesus, carregando a minha cruz, sem me envergonhar da cruz, ainda que para muitos a cruz seja vergonha, para mim ela é motivo de alegria, porque nela está a minha salvação. Pai querido, me dá agora a tua paz. Apaga, Senhor, os meus pecados. Tira da minha memória toda acusação. Me dá agora a alegria da minha salvação. E me fortalece, Senhor. Me dá forças agora para não desistir, para não recuar. Eu pego agora a minha cruz. Eu me agachei, eu me ajoelhei para pegar esta cruz do Senhor Jesus, esta cruz que traz a salvação. Pai querido, eu vou te seguir, eu vou acompanhar o Senhor Jesus até o fim, porque no final não há para mim uma coroa de espinhos, e sim uma coroa de glória. Meu Pai bendito, me dá agora forças para continuar. Me fortalece com teu Espírito Santo e eu vou conseguir chegar até o fim. Por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde
e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.